Fala turma, mais um vídeo estudando para concurso público da Unesp e tenho dito, falo sempre nos vídeos do canal, que o estudo a partir de questões cobradas em provas anteriores, um dos meios mais eficazes de acertar questões lá na prova, porque o domingo da prova sempre chega. Então, estudando o regimento geral, você verá neste vídeo, por exemplo, essa questão. Turma, galera, de verdade. E vou provar para você. Em 2015, questão cobrava sobre o corpo técnico administrativo. Não uma, nem duas, mais de 5 vezes o que está em tela aqui para você. Então você busca pela internet, acha provas anteriores. O Fábio aqui garimpou, compilou, organizou, vai facilitar seus estudos. E tenho pensado, depois vou formular uma questão nova, inédita, banca na gata, sobre o que vamos falar, discutir neste vídeo. E você vai ver que é bem legal, vai deixando o like e tire pensamentos, crenças limitantes. Ah, mas só cai a questão com personagem, situação hipotética, não resta dúvida. Em 2006, você vê, havia lá a questão com João, servidor da Unesp, e quem é que aplica a pena disciplinar ao João? No enunciado da questão, existe a história, legal, também comum em prova de concurso da Unesp, aquela questão que eu apelidei de cara crachá, o que compete a quem compete o quê, e aí você vê na questão, quem é que aprova normas para acesso e reclassificação de cargos e funções dos quadros de pessoal da universidade? E no caso aqui, não só quadro de pessoal técnico administrativo, mas também quadro docente. Mas o interessante, e vai ser o objetivo, o foco deste vídeo, é observar que esse tipo modelo de questão, bem comum e recorrente no mundo do concurso da Unesp. Veja a questão em tela, pause o vídeo, imagine-se lá no domingo da prova, caderno de prova em mão, essa questão você acerta ou não? Você quer fazer o máximo de pontos possível. Estar em primeiro lugar na classificação ou ficar muito bem classificada, muito bem classificado, porque concurso público da Unesp, ele vale geralmente por 2 anos e pode sim, pode, é uma possibilidade, pode ser prorrogado por igual período. Se vale por 2 anos, então pensemos positivo, vai ser prorrogado por mais 2 anos. Inclusive, hoje, 31 de julho de 2026. A minha prova em 6 de novembro de 2022. Eu comecei a trabalhar na Unesp em março de 2023. Eu não lembro quando foi homologado o meu concurso, mas ele está vigente até hoje. Até hoje, galera. Então imagine, eu comecei a trabalhar na Unesp em 22 de março de 2023. Hoje, 31 de julho de 2026. Meu concurso está vigente até ali, fevereiro, março de 2027. Você não acha que nesse interregno, nesse interstício, nesse intervalo de tempo, muita coisa pode acontecer? Ah, é uma vaga só no concurso. Turma, galera, turma. Quantas vezes, e não raro de acontecer, a pessoa faz o concurso, até esquece que fez o concurso da Unesp. E aí, a seção técnica de gestão de pessoas entra em contato com a pessoa e diz: opa, você está sendo convocada, viu, pessoa, para trabalhar na Unesp. E a pessoa diz: uai, mas era uma vaga só, eu fiquei em segundo lugar, ou eu fiquei em terceiro lugar, entendeu? Você tem que pensar positivo, ter esperança sem ilusão, porque a pessoa que foi chamada, foi convocada, foi contratada, trabalhou na Unesp, continua trabalhando, mas de repente passa em outro concurso, sai da Unesp, a vaga fica aberta. E você, se está lá na lista definitiva, bem classificada, você pessoa, você pode vir a ser chamada para ser contratada. É assim que você tem que pensar.
Ao ler edital, é assim que você deve raciocinar. Não focar no número de vaga. Não se preocupar com o total de inscritos para aquela vaga, aquele emprego público na Unesp. Então, muita conversa, e não é fiada, conversa importante, mas aqui o principal é a resolução da questão. E você notará, como eu disse, estudando por provas anteriores, vendo como a banca cobra os conhecimentos que estão no conteúdo programático do edital, resolveremos essa questão e as outras que eu trouxe. Galera, turma, galera. 2013, 15, 19, 2022, 2024, você verá o que está em tela de maneiras diferentes. Digo maneiras diferentes nas redações das alternativas, mas praticamente a mesma coisa que está nessa questão. E já vai deixando o like porque você vai gostar. Quer ver? Assinale a alternativa que está em conformidade com os termos do regimento. Quer dizer que pede o que está correto, o que está de acordo, em conformidade. A permuta e a transferência de servidores de uma unidade para outra da Unesp não será permitida. É isso. Você lê o regimento. Você ouve o regimento. Existe o audiobook, audioleitura aqui no canal. Veja aqui nos cards. Depois você, aliás, clique agora, porque esse vídeo que você assiste não se fecha. E aí depois lá embaixo você verá a audioleitura, regimento atualizado até abril de 2026. E aí você vai estudar ouvindo, fazendo outras atividades, passeando com o cachorrinho, lavando louça, beleza? Então tá aí a dica, regimento lido para você ouvir. Isso está no regimento e cuidado sempre, aqui no canal existe um vídeo que eu falo sobre os nãos no regimento geral da Unesp. Os nãos, porque regimento, legislação são regrinhas. Pode isso, não pode aquilo. Deve isso, não deve aquilo. Veja nos cards o vídeo sobre os nãos no regimento geral da Unesp. Mas voltando, então não é permitida a permuta e a transferência. É uma pergunta reflexiva por enquanto. É vedada. O que é isso, Fábio? É proibida. Então, é proibida a contratação de pessoal técnico e administrativo da universidade, qual universidade? Unesp, em outro regime jurídico que não seja o autárquico. Vamos reler. Em outro regime jurídico que não seja o regime jurídico autárquico. Então, existe essa proibição, vedação no regimento geral da Unesp. Se o diretor de departamento, essa figura você vê lá no regimento, você estuda. Fábio, é chefe de departamento. Ok, mas quando você estuda regime disciplinar, que fala de penas disciplinares, infrações disciplinares, lá está diretor de divisão, diretor de departamento, e aí fala sobre as penas, repreensão, suspensão, demissão, essas 3 penas ou penalidades aplicadas a professores ou a servidores, porque aos alunos discentes são 4 penas ou penalidades. É verdade ou não? Repreensão, suspensão, demissão? Demissão não. Como é que você vai demitir aluno? Desligamento. Mas além dessas 3 penas ou penalidades, desligamento, suspensão, repreensão, também há advertência verbal. Guarde o pito da professora, tomou um pito. E no caso, não vai tomar pito da professora, porque você estudou o regimento geral da Unesp. E você sabe quem é que aplica a advertência verbal ao aluno, à aluna. Claro, se cometeu infração disciplinar. Tudo isso é regime disciplinar, está no regimento. Então, o diretor ele é competente para aplicar a pena disciplinar de demissão imposta ao corpo técnico. Olha, inclusive, se fôssemos, galera, de verdade, com todo o respeito, se fôssemos ao pé da letra, tintim por tintim, demissão imposta ao corpo técnico, você vai demitir um grupo, o pessoal técnico? Não. Demissão imposta à pessoa que integra o corpo técnico. Tá bom, Fábio, deixa de lado. Ok, o importante é ver. É o diretor de departamento quem aplica demissão. Isso é bem fácil e quem assiste aos vídeos do canal aqui, canal O Concur, certamente na prova já riscava. Não! Quem demite? Servidor. Quem demite?
professor. E aí, escreva nos comentários, vamos interagir, vai valer bastante a pena. E aqui a demora, porque você está pensando, o Fábio falou em 5 questões nesse vídeo. Desse jeito, 1h30 de vídeo? Não. A resolução dessa questão vai facilitar a rapidez na resolução nas demais. Tá ok? Tá ok? O diretor, então, aplica a admissão. Fábio, diga o nome completo. Diretor de departamento. Não confunda com diretor de unidade, que é o diretor de uma faculdade ou o diretor de um instituto. Desde dado o regime jurídico do pessoal técnico e administrativo da universidade, ou seja, da Unesp, será o autárquico. Então, o regime jurídico é autárquico, na forma a ser estabelecida pelo Estatuto. Ah, Fábio, Estatuto da Unesp. Não, aqui diz Estatuto do Servidor da Unesp. Esse estatuto é o ESUNESP. Estatuto da Unesp é outro estatuto. Mas aqui nós estudamos neste vídeo, porque está no conteúdo programático, nos conhecimentos gerais, Regimento Geral da Unesp. Legal? Então veja a alternativa E, o intercâmbio de servidores em caráter temporário e para a prestação de serviços específicos de uma unidade para outra, não é previsto no regimento. Galera, turma, também aquela dica especial. A pessoa cansada, ansiosa no momento da prova, começa a ler a alternativa E. Intercâmbio de servidores em caráter temporário, porque a pessoa assistiu aos vídeos do canal. Sabe dessa dica especial do Fábio? Temporário, intercâmbio. Legal, tudo certo. E para prestar serviços específicos de uma unidade para outra, em caráter temporário, pode ou não pode? Está previsto? Poxa, que está previsto, está previsto. Tanto é que o Fábio enfatizava em outros vídeos intercâmbio, caráter temporário. Então, que está previsto, está. Agora, se na alternativa E estivesse escrito não é permitido, ou se estivesse escrito é vedado, são os cuidados que você deve ter no momento da prova. Não ler apenas a redação de uma alternativa com pressa, muito menos com emoção. Beleza? Então veja que existem maneiras de ser cobrado o conhecimento ali do regimento, cara crachá, competências, também situação hipotética. Veja nos cards, playlist resolvendo questões, estilo, situação hipotética. A Maria é professora, o João é servidor. Tudo bem, vamos lá, vamos às fundamentações. O que nós vamos ver agora vai servir para a resolução de outras questões. Bem legal o vídeo. Artigo 154. O regime jurídico do pessoal técnico e administrativo da Universidade Estadual Paulista, será o autárquico na forma a ser estabelecida pelo Estatuto do Servidor da Unesp. Isso aqui é o ESUNESP, não é o Estatuto da Unesp. Então, estudando juntos, primeiro alerta. Cuidado, artigo 154, na forma a ser estabelecida pelo Estatuto do Servidor da Universidade Estadual Paulista. Parágrafo único do artigo 154. Por interesse da Unesp, poderá ser contratado pessoal em outro regime jurídico. É meu caso e de tantas outras pessoas ultimamente contratadas na Unesp. Eu sou CLT, eu não sou autárquico, estatutário. Entendeu? Então você está vendo a vida real, lendo o que está aqui nesse documento legal. 155 artigo diz que será permitida a permuta e a transferência de servidores de uma unidade para outra da Unesp, ouvidos os respectivos diretores, observadas as prescrições legais e a situação funcional. Parágrafo único do artigo 155. É permitido o quê? O intercâmbio de servidores em caráter temporário e para a prestação de serviços específicos de uma unidade para outra, ouvidos os respectivos diretores, observadas as prescrições legais e a situação funcional. Aqui no canal, tantos e tantos vídeos
explicando o regimento geral e falando para você guardar intercâmbio temporário, serviços específicos. E existe permuta e existe transferência. No caso de permuta-transferência, não fala do caráter temporário, tampouco diz que é para prestação de serviços específicos. Também é um cuidado especial, legal, do regime disciplinar, como eu disse para vocês leem a cabeça caput do artigo 156, dentro desse título 6º, regime disciplinar, nós estamos no capítulo 2º, porque o primeiro fala do regime disciplinar do corpo docente, professores. Aqui no caso, porque a questão cobra o corpo técnico e administrativo, então o artigo 159 diz que as penas são 3, aplicáveis às pessoas que integram membros, componentes do corpo ou pessoal técnico-administrativo. Repreensão, suspensão, demissão. Por que demissão aqui, Fábio, no quadro na cor roxa? Porque você já vê, reitor demite a pessoa que faz parte do corpo técnico e administrativo, o chamado servidor técnico-administrativo. Quem é que demite aquele professor, aquela professora? Também o reitor. E quem é que desliga aluna, aluno? A pessoa que faz parte do corpo discente. Quem desliga é reitor. Demissão, desligamento, pensou em reitor, porque é a pena mais gravosa, porque também a pessoa causou algo mais grave, a falta foi mais grave, a infração foi mais pesada, mais grave, mais séria. Então você vê que a competência para aplicar penas impostas à pessoa que é servidora técnico-administrativa na Unesp, se for repreensão, é o diretor de departamento ou diretor de divisão. Se for suspensão, é o presidente do grupo administrativo do campus, é o diretor da unidade universitária, diretor de uma faculdade da Unesp, diretor de um instituto da Unesp, ou de autoridades responsáveis por órgãos que estão lá em 12 incisos no artigo 29 do Estatuto. Eu preciso saber dos 12 órgãos ou das 12 autoridades desses órgãos, Fábio? Não precisa. É importante saber, porém, que quanto à pena de suspensão, se for a penalidade de suspensão, o diretor da faculdade pode aplicar, o diretor de um instituto pode aplicar, porque são diretores de unidades universitárias da Unesp. Também o presidente do grupo administrativo do campus. Alguns campos, porque são complexos, possuem o grupo administrativo. E esse grupo possui um presidente. E esse presidente pode aplicar suspensão. E também aquelas autoridades, nos incisos 1º, 2º, 3º, até o de número 12 do artigo 29 do Estatuto. Nesse caso aqui, ó, Estatuto da Unesp. Não é ESUNESP. Tá ok? Tá ok? Mas guarde, repreensão, diretor de departamento e de divisão. Demissão, reitor. Suspensão, demais autoridades. Vamos então ver outra questão. Fábio, responda para a gente. Vamos lá. A permuta e a transferência não será permitida. Você viu, ela é permitida sim, a permuta, também a transferência, mas não fala de caráter temporário e não fala de prestação de serviços específicos, porque tudo isso se trata de intercâmbio, caráter temporário, prestação de serviços específicos, e está previsto sim. Nós vimos lá em parágrafo. Então esse não deixou a alternativa errada, assim como a alternativa A B também errada, porque não é vedada, proibida a contratação em outro regime jurídico que não seja o autárquico estatutário. Uai, eu sou seletista, regido pela CLT. Então, por interesse da universidade, da Unesp, pode contratar pessoal em outro regime jurídico, como, por exemplo, o CLT. O diretor de departamento, lembram-se, não é o diretor da unidade universitária. Diretor de departamento ou diretor de divisão aplica demissão,
Não, aplica repreensão, Fábio. Isso, porque demissão e desligamento, você lembra do reitor e o regime jurídico do pessoal técnico administrativo da universidade, claro que é a Unesp, será o autárquico na forma a ser estabelecida pelo Estatuto do Servidor da Unesp, que você aprendeu que não é o Estatuto da Unesp. Então agora, olha que legal. Questão de 2022, aquela primeira que nós estávamos resolvendo e demoramos um pouco mais, de 2015. Em 2022. Então acredite, a respeito do pessoal técnico administrativo, o regimento da universidade dispõe que, dentro da Unesp, como regra geral, veja A, B, C, D e E. Vamos lembrar, intercâmbio, caráter temporário. Pode? Pode, para a prestação de serviços específicos, então não é vedado, não é proibido. B de bola, não será admitido intercâmbio, permuta ou transferência de servidores. Ô louco, intercâmbio pode, permuta pode, transferência pode. O que está escrito no Regimento Geral da Unesp é que é permitido, são permitidos. Então, tudo isso aqui não será admitido. Errado. É permitida a transferência e o intercâmbio? Sim. Mas é proibida, vedada a permuta? Não. Permuta, transferência, intercâmbio. Esses três são permitidos, obviamente, atendidas a algumas recomendações, orientações, exigências, requisitos, não importa o que. Você leu comigo lá. É permitida a permuta e o intercâmbio, mas é vedada a transferência. Olha C, olha D, que absurdo! Transferência, permuta, intercâmbio, podem sim, são permitidos. É permitida a permuta e a transferência de servidores. Matou. Uai, mas não falou do intercâmbio, mas também não disse que o intercâmbio é proibido. Então, cuidado. É permitida a permuta? É permitida a transferência? Sim. Mas e o intercâmbio, Fábio? Não falou na alternativa E de escola. Então, não discuta com a banca e seja feliz. Veja outra questão. De novo, você já sabe que pede algo correto, que está de acordo com os ditames. Mas cuidado, se a banca pedir a alternativa incorreta, a resposta vai ser outra. A, B, C, D ou E. E veja de novo, vedado, permitido. Vamos ler. Regime jurídico do pessoal será o autárquico, na forma a ser estabelecida por quem? Pelo Estatuto ESUNESP. Você aprendeu nesse vídeo. Então, resposta da questão A. Exatamente, a mais bonita. Veja B, é vedada a contratação de pessoal em outro regime que não seja o autárquico, que não seja o regime autárquico. Errado. Pode sim, por interesse da universidade, contratar em outro regime jurídico, por exemplo, o CLT, a competência para aplicação da pena disciplinar de demissão. Você guardou desligamento e demissão. Quem é que aplica? É o diretor de departamento? É o diretor de divisão? É claro que não, galera. Então, aqui na B, não é vedada, não é proibida a contratação. E aqui não é o diretor de departamento que aplica demissão. É vedada a permuta. Pronto, já arrisca. Como assim? É permitida a permuta e a transferência. É permitido também o intercâmbio de servidores. Intercâmbio, caráter temporário e para prestar serviços específicos. E vai ser um intercâmbio de uma unidade para outra da Unesp. Ou seja, a pessoa A está na unidade em Araçatuba, essa pessoa A vai lá para a unidade de Araraquara. Por isso que fala de ouvir os dois diretores, os respectivos diretores, né? E fala também de prescrições legais. Então, na questão em tela, a alternativa A, e você guardou Estatuto do Servidor, porque se estiver escrito lá na alternativa de sua prova, na forma a ser estabelecida pelo Estatuto da Unesp, não tem como ser resposta da questão. Está errado, você risca. Se a banca considerar resposta da questão e tiver no gabarito,
preliminar, você entra com recurso e ganha. Tudo bem? Vamos a outra. Veja, galera, diferentes anos, 2013, 2022, 2015, 2019. Olha lá, no que diz respeito ao pessoal e também sobre regime disciplinar. Que pessoal? Você quer fazer parte do corpo técnico e administrativo? Então vamos lá. E estudando o regimento geral, o regime jurídico do pessoal, você percebe como que é repetitivo o assunto. É recorrente a cobrança dos mesmos itens lá no regimento. Claro que o regimento do começo ao fim pode ser cobrado na sua prova, mas aqui, prova cabal, inequívoca de que a banca acaba, com o passar do tempo, se tornando repetitiva. Então, na forma a ser estabelecida pelo Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, riscou, você sabe, é Estatuto do Servidor da Unesp. Fábio, mas o servidor da Unesp não é um servidor público do Estado de São Paulo? Ok, mas aqui, galera, tome cuidado, porque o servidor público do Estado de São Paulo, ele vai ser autárquico. Atualmente na Unesp o servidor é seletista, mas também houve tempo em que era autárquico. Mas entenda, eu tenho o Estatuto da Unesp, eu tenho o Estatuto do Servidor da Unesp e eu tenho o Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, que inclusive é mencionado no Regimento Geral da Unesp. Mas a alternativa A, que muita gente marcou, porque não tomou o cuidado, não teve atenção devida nisso aqui, não é a resposta da questão. A pessoa perdeu ponto. Não é Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo. Esse é outro documento. É Estatuto do Servidor da Unesp. E se estivesse escrito aqui, ó, Estatuto da Unesp, também estaria errada essa alternativa A. Tudo bem? B, por interesse pessoal, o servidor poderá... Aí a pessoa também com pressa. Opa, o servidor poderá ser contratado em outro regime jurídico. Marcou B e errou. Ele pode ser contratado em outro regime jurídico? Está lá no regimento, todo mundo sabe, pode. Legal, mas é por interesse pessoal. Pausa reflexiva e dramática. Não, é por interesse da universidade, por interesse da Unesp. Não é permitido o intercâmbio, caráter temporário, prestação de serviços específicos. Não dá, né, galera? Tenho certeza que você olhou. C de casa já arriscou. Não é permitido? É permitida permuta, é permitida transferência, é permitido o intercâmbio. As penas disciplinares, legal, aplicadas ao corpo técnico administrativo são advertência, repreensão, suspensão e demissão. Falei tudo que eu falo nos vídeos não à toa. Alunos, alunas, advertência verbal. Vamos lembrar como se fosse o pito da tia da escola. Advertência verbal, repreensão, suspensão, demissão. Então, 4 penas ou penalidades, você já sabe que não é o caso de regime disciplinar para a pessoa que faz parte do corpo técnico administrativo. Então, na sua prova, você já riscava. Isso está falando de aluno. Advertência verbal, repreensão, suspensão e cuidado, aluno você não demite, aluno você desliga. Então, se estivesse escrito aos membros do corpo discente, advertência verbal, repreensão, suspensão e desligamento, seria correta a alternativa, mas a questão cobra o pessoal técnico administrativo, o corpo técnico administrativo, por eliminação. Então, veja, não é por interesse pessoal, mas da Unesp. Por eliminação só pode ser de escola. Quem é que aplica pena disciplinar quando é repreensão? Nós vimos diretor de divisão ou diretor de departamento. Correta alternativa E. Está anotando comigo como que a banca é repetitiva? Tá legal o vídeo? Vai escrevendo comentário comigo. Outra questão, conforme determina o regimento em relação ao pessoal técnico e administrativo, por que que eu gravei ou pensei em gravar esse vídeo com tantas questões repetidas?
Parecem repetidas, mas são maneiras diferentes de cobrar a mesma coisa. E assim você treina conhecimentos. De novo, veja a alternativa A. Fala de permuta, fala de transferência. E de uma unidade para outra da Unesp, de uma faculdade A para uma faculdade B, não é permitida, não dá, você já arrisca. Se o regime jurídico será autárquico, podendo ser contratado, se for interesse da universidade, opa! Tá vendo? Veja a B de bola na questão lá de 2019. Por interesse pessoal, porque a pessoa se confunde. É pessoal técnico-administrativo, é caráter pessoal, interesse pessoal. Cuidado, galera! Regime será autárquico. Interesse da universidade pode contratar o pessoal em outro regime, por exemplo, seletista. Então, essa questão de 2015, resposta B de bola. Vejamos a C. O servidor poderá solicitar intercâmbio, porque é permitido, em caráter definitivo. Olha como que o bizu do Fábio é legal e você vai lembrar na prova. Intercâmbio, caráter temporário. Intercâmbio temporário e para prestação de serviços específicos. Então, C não é. A de amor não é, porque é permitida a permuta, é permitida a transferência. Desde dado ao servidor que faltar ao serviço por 10 dias, poderá ser aplicada a pena de expulsão. Primeira coisa, tem esse negócio de 10 dias, não sei o quê. Galera, primeiro que não tem expulsão. Quais as penas disciplinares ou penalidades disciplinares que estão no regimento? Advertência verbal, repreensão, suspensão, demissão, desligamento. Sendo que para a pessoa do corpo ou componente do pessoal técnico-administrativo são 3: repreensão, suspensão, demissão. Não existe expulsão. E claro que também não tem faltar ao serviço por 10 dias, pelo menos não está no regimento. E veja aí, a pena de expulsão já risca, não tem expulsão. D de dado e de escola, na hora, exatamente, instantaneamente, você já riscava. Legal? B de bola a questão. Agora, situação hipotética. É comum, mas não só desse jeito, banca de concurso cobra na prova. Banca VUNESP, com V de vaca, vicissitudes. V de vestibulares, mas falando de concurso público, em 2026, veja a questão. Você vê que é uma historinha, mas cobra sobre regime disciplinar, porque fala de cometimento de infração. Qual a pena que vai ser aplicada ao João? E aí é ter cuidado apenas, galera, porque é fácil, você viu comigo lá. Você sabe que ele é servidor da Unesp e analista de informática, então não é professor, então não é aluno. Se é servidor da Unesp, é repreensão, suspensão ou demissão. Demissão, você já sabe que é reitor. Olhou a alternativa E de escola, marcou, pronto. 1 segundo ganhou a questão, ganhou o ponto. Mas por que que trouxe a questão, apesar de facílima? Muita gente errou, ou porque não estudou o regimento nacional da Unesp, ou porque estava nervosa a pessoa. Começa a ler. A advertência vai ser aplicada pelo diretor de departamento e divisão. Repreensão vai ser aplicada pelo presidente do grupo administrativo. A multa vai ser aplicada pelo presidente do grupo administrativo. A suspensão, olha o estudo assertivo. Você sabe que são 3 penas: repreensão, suspensão, demissão. Viu aqui na alternativa C, multa a ser aplicada pelo presidente, pelo Papa, pelo ET, você já arrisca, não tem no regimento multa. Ou é B de bola, D de dado e E de escola. Por quê? A você também risca, porque para servidor técnico administrativo e para professor não tem a advertência, e no caso é a advertência verbal, não é a advertência escrita. Para aluno, para aluna, tem o pito da professora, e no caso não é a professora que aplica. Legal? Fica a dica. Estudo assertivo, vá ao regimento, veja as penas, penalidades aplicáveis aos alunos, às alunas, corpo discente, você verá desligamento, repreensão, suspensão, advertência verbal. Quem é que aplica advertência verbal para aluna ou aluno que tenha cometido infração? Escreva nos comentários, vamos interagir. É um estudo assertivo, ativo. B de bola, repreensão, aplicada
Você guardou. Diretor de departamento e de divisão. Quantas vezes nós vimos neste vídeo aqui? Diretor de departamento e diretor de divisão aplica repreensão. Suspensão, quem é que aplica? Aquelas 12 autoridades que estão no Estatuto da Unesp. O presidente do grupo administrativo do campus. Então, a B de bola, errado porque não é repreensão, é suspensão. Quando lembramos do presidente do grupo administrativo do campus. O diretor da unidade universitária vai aplicar suspensão. Então, suspensão aplicada pelo diretor, olha o cuidado. Aqui diz diretor de departamento e de divisão. Diretor de divisão, diretor de departamento. Mas não é o diretor da unidade universitária. Diretor de unidade universitária é o diretor da faculdade da Unesp, é o diretor do instituto da Unesp. E esse diretor de unidade universitária não é esse diretor de departamento e divisão. Tá ok? Tá ok? Então, suspensão, quem aplica é o diretor da unidade universitária, não o diretor de departamento e divisão. Mas a resposta era fácil, era só ter cuidado, paciência e ler toda a questão no dia da prova. Legal? Veja outra agora, cara crachá, competência. Competência, galera, também 2015, mas em 2025 cobrou o que compete a quem? A quem compete o quê? Nos termos do regimento, aprovar normas para acesso e reclassificação de cargos e funções dos quadros de pessoal da universidade. É competência de quem? Reitor, CO, congregação, chefe de departamento ou CPA? E aí? Fácil? Difícil? Legal? Que tal? Tá gostando do vídeo? Deixou um like, já se inscreveu no canal, ative o sininho. Resposta da questão, fundamentado no regimento, você vê. Capítulo 3º, que fala da reitoria, artigo 22, 23 não tem nada, 24 são as competências. 1, 2, 3 vai até o número 15, mas, inciso 6º, fala que quem aprova normas para acesso e reclassificação de cargos e funções dos quadros de pessoal da Unesp, olha lá, é o reitor. Então, essa questão, e na prova tão pequenininha, mas muita gente errou e você vai acertar. Olha aqui. Cobrança sobre Estatuto da Unesp. Fábio, não está no meu edital, mas é só para você lembrar. Tome cuidado quando estudar, ler o regimento geral da Unesp. Falou apenas Estatuto, se refere ao Estatuto da Unesp. Quando quiser falar, mencionar aquele Estatuto dos servidores da Unesp, vai estar escrito no regimento, na forma estabelecida pelo Estatuto do Servidor da Unesp. E aí você sabe que aquele estatuto não é esse estatuto aqui. E eu trouxe essa questão tanto para você lembrar disso, quanto para você ver que também no estatuto fala desse corpo técnico administrativo. Porque esse é o sonho, fazer parte do pessoal do corpo técnico administrativo da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Veja alternativas A, B, C, D e E. Pause o vídeo, leia, reflita. Não é o intuito desse vídeo. Posso gravar outro vídeo resolvendo essa questão com mais detalhes e minúcias, legal? Porque cobre Estatuto da Unesp. Então veio como curiosidade para reforçar. No Regimento Geral da Unesp, você leu Estatuto, está se referindo ao Estatuto da Unesp. Quando quiser falar do Estatuto dos Servidores da Unesp, que é aquele ex-Unesp, vai estar escrito por extenso totalmente. Estatuto dos Servidores da Unesp. Mesma coisa. Quando quiser falar do diretor de uma unidade universitária, pode estar escrito apenas diretor. Mas, se tratar daquele diretor de departamento e de divisão, vai estar todo o nome completo por extenso. Mas você está lendo o regimento, você viu lá, o diretor, etc. e tal. Não é o diretor de departamento e divisão. É o diretor de uma unidade universitária, que é o diretor de uma faculdade da Unesp ou o diretor de um instituto da Unesp. Então, dicas especiais, legais. Olha só, A, B, C, D e E, você tem a fundamentação direto do Estatuto da Unesp. É outra legislação. Você está estudando o regimento que está no conteúdo programático do seu concurso público. No capítulo 3º fala do corpo técnico e administrativo.
Artigo 93. O corpo técnico administrativo será formado por todos quantos exerçam funções não docentes, excluindo-se aqueles sem vínculo empregatício com a Unesp. Veja como estava na prova. O corpo técnico será formado por todos aqueles quantos exerçam funções não docentes. Legal. Mesmo aqueles sem vínculo empregatício com a Unesp. É isso que está escrito? Não, excluindo-se aqueles sem vínculo. Não é mesmo aqueles. Tá vendo? Mas é outra legislação, turma. Observemos, 96, regime jurídico do pessoal, é o autárquico na forma estabelecida pelo Estatuto dos Servidores da Unesp. Olha que legal, o Estatuto da Unesp falando do ex-Unesp, e o que você vê no artigo 96 do Estatuto da Unesp também está lá no Regimento Geral da Unesp, como nós aprendemos. Então, o pessoal técnico será organizado em quadro próprio, cujo regime jurídico será estabelecido pelo Conselho Universitário, CO, que vai fixar suas diretrizes? Não, você viu no Estatuto dos Servidores da Unesp. E realmente o 94 fala que o pessoal vai ser organizado em quadro próprio. Mas o regime é autárquico na forma estabelecida pelo Estatuto dos Servidores da Unesp. Está em tela aquilo que eu enfatizei e frisei no vídeo. Você lê Estatuto lá no Regimento Geral da Unesp, é o Estatuto da Unesp. Quando quiser falar do ex-Unesp, que é o Estatuto dos Servidores da Unesp, estará assim, ó, totalmente, por extenso, por escrito, com o nome, né, o nome completo. Veja então em destaque, havendo interesse da universidade, poderá ser contratado pessoal em outro regime jurídico. Nós aprendemos isso no Regimento Geral. Artigo 96 fala sobre o regime autárquico e na forma estabelecida pelo ex-Unesp. Você aprendeu, não pelo Estatuto da Unesp. Isso que você vê. Parágrafo único. E também o caput do artigo 96 está no Estatuto e está no regimento. A alternativa E é a resposta, porque diz, havendo interesse da universidade, poderá ser contratado pessoal técnico administrativo em outro regime jurídico? Sim, em outro que não seja o regime jurídico autárquico, além daquele regularmente estabelecido. Qual é aquele regularmente estabelecido? O regime jurídico autárquico. Então, por isso, a resposta da questão é escola. Questão que cobra Estatuto da Unesp. Cuidado ao buscar por questões na internet. D de dado, isso aqui, ó, não tem. Não haverá preferência por pessoas que cursaram na Unesp ou concluíram estudos na Unesp, quando pensamos em contratar pessoal técnico e administrativo. Não, no Estatuto, o que diz pra gente? 95. As funções do corpo técnico e administrativo serão estruturadas em carreiras e o ingresso a essas funções vai ser feito por concurso público. Não é isso que você está fazendo? Estudando para concurso público? Então, as funções serão estruturadas em carreiras, podendo, entretanto, haver contratações específicas de pessoal por ter. Galera, isso aqui não está desse jeito no Estatuto. Por isso, não pode ser a resposta da questão. Se acontece no cotidiano, na vida normal, se é verdade ou não, não importa. O que você estuda é legislação. O que está na legislação é o que vai ditar a sua resposta no momento da prova. Esqueça conhecimento de mundo. O importante é o conhecimento adquirido, assimilado a partir do estudo daquilo que está no conteúdo programático. Você conhece tudo do mundo microbiano a partir do olhar por meio de um microscópio. E conhece tudo do universo astronômico a partir da observação por meio de um telescópio. Parabéns, você sabe do alfa ao ômega. Mas o Regimento Geral da Unesp, você sabe? Então é isso. Agradeço a atenção, paciência, audiência, interação e desejo a você bons estudos até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.